Olá, nossa aula de ciências nós vamos ver sobre mudança de estado físico dos materiais. A vela é formada por parafina e um pavio. Observe o que acontece quando o pavio está aceso. Cite uma transformação física que ocorre na vela após acesa. Então, nós vimos que os três estados são o sólido, líquido, né? Nós podemos observar, são o sólido, líquido e o gasoso. Então, o sólido a gente pode lembrar gelo, por exemplo, é um exemplo. Gelo vamos colocar aqui o líquido, né? Então, como líquido, a gente pode estar colocando água e gasoso o ar, né? Os gases. Nós podemos estar tendo como exemplo o ar. Vamos lá, então cite uma transformação. Então a vela ela é um sólido, né? A partir do momento que ela começa a derreter nesse processo chamado de fusão, né? Que o sólido passa a ser líquido, então ela começa a ficar, a parafina começa a ficar líquida. A gente pode observar aqui, ó, quando ela começa a derreter, que aí começa a ficar líquido. A transformação que você citou no item anterior é reversível ou irreversível? Ela é reversível, né? Porque ela vai voltar, a parafina vai voltar para o estado normal, anterior dela. Então, após essa queima, ela volta a ser a parafina normalmente. Entre as transformações físicas que os materiais podem sofrer estão as mudanças de estado físico, né? Então, foi o que nós já vimos, né? Nós temos exemplo, se a gente colocar água líquida na geladeira, ela vai formar um sólido. Tirando esse sólido, né? Esse sólido da geladeira e deixando na temperatura ambiente, vai voltar a ser líquido. Os materiais podem passar de um estado físico para o outro por causa de diversos fatores, entre eles a variação de temperatura, né? Então, nós vimos muito bem essa questão aqui, né? Quando a vela é acesa, a parafina é aquecida e com isso ela muda o seu estado físico. Quando a parafina da vela foi aquecida, uma das transformações físicas que ocorre foi o derretimento da parafina, né? Então, aconteceu essa transformação, porque a parafina foi derretida, passando do estado sólido para o estado líquido. Essa transformação é chamada de fusão. Quando a parafina cede calor para o ambiente e sua temperatura fica menor, ela volta ao estado sólido. Então, ela volta a ficar normalmente dura, consistente, né? Essa passagem do estado líquido para o estado sólido é chamado de solidificação. Então, se estava sólido, derreteu, ficou líquido, fusão. Se estava líquido e, no caso da parafina aqui, né? Ela esfriou, diminuiu a temperatura. Então, ela voltou a ser sólido, solidificação. Vamos para o nosso próximo slide. Em nosso dia a dia, podemos observar diversas situações em que ocorrem mudanças de estado físico. Veja alguns. Situação 1. Murilo retirou alguns cubos de gelo de dentro de uma forma e deixou dentro de um recipiente. O que acontecerá com os cubos de gelo se eles permanecerem fora do congelador? Então, vai voltar a ficar líquido. Qual é o nome da mudança do estado físico da água nessa situação? Fusão, né, gente? Porque deixou de ser sólido e passou a ser líquido. O gelo que utilizamos em sucos e outras bebidas devem ser feito de água filtrada e fervida. É um lembrete, né? Claro, que nós vamos consumir. Murilo, pode deixar que eu coloco essa forma dentro do congelador. Então, aqui nós estamos vendo um diálogo. Situação 2. Em seguida, Murilo colocou água filtrada na forma de gelo. O que vai acontecer com a água após 5 horas dentro do congelador? Então, ela vai passar do estado líquido para o estado sólido. Qual é o nome dessa mudança do estado físico da água nessa situação? Solidificação, né? Porque deixou de ser líquido e passou a ser sólido, solidificação. Na situação 1, a água retirada do congelador sofreu a fusão, pois passou do estado sólido para o líquido. Na situação 2, a água colocada no congelador sofreu uma
redução de temperatura e por isso passou do estado líquido para o estado sólido, ocorrendo a solidificação, que nós já falamos antes, né, gente? Vamos lá. A água existente em nosso planeta movimenta-se em um ciclo. Então, a gente vai observar isso aqui. Passando de um estado físico para o outro. O ciclo da água no planeta é um exemplo de transformação reversível, pois as mudanças de estado físico são reversíveis. Quer dizer, passa a ser sólido, depois volta a ser líquido e novamente passa do líquido para o sólido, do sólido para o líquido. Então, numa questão pode ser reversível, não volta ao seu estado normal, anterior, original. Leia o esquema abaixo, acompanhe as letras indicadas na imagem. Letra A. Parte da água existente na superfície terrestre passa do estado líquido para o estado gasoso, principalmente com o auxílio do calor fornecido pelo sol e dos ventos. Nós vamos lá. Qual é o nome da mudança de estado físico que ocorre nessa situação? Fusão? Não, né, gente? Então, solidificação também não. Vaporização. Nós podemos observar aqui, ó, representação do ciclo da água no ambiente. Então, essa água, a gente tem a página, vocês têm no livro de vocês aí. Se vocês abrirem, vocês vão ver as duas partes aí, que são em duas páginas, né? Então, nessa parte que nós vamos ver em seguida, nós vamos ver a vaporização, a água subindo, né, através do calor, e depois ela passa a ser, vai até as nuvens, né, e parte dela, né, olha, nós podemos observar aqui, dentro, a água sobe e volta novamente em forma de chuva, né, então nós vimos aqui, ó, temos as setas. Vamos só para a próxima. Na nossa próxima, olha aqui, a outra parte da página está aqui. Ó. O vapor de água sobe para a atmosfera e quando atinge camadas de ar mais frias, ele passa para o estado líquido. Olha só, qual é o nome da mudança de estado físico que ocorre nessa situação? Fusão, condensação ou vaporização? Nessa questão aqui é a condensação, porque o vapor... Nós já vimos na aula anterior, né, que o vapor de água que está no ar, ele voltou, né, a água passa para a parte, volta a ser no estado líquido. Então, é condensação, deixou de ser vapor de água para passar a ser água no estado líquido. C. A água no estado líquido se une e formam as nuvens, né, e forma as nuvens. A água retorna à superfície terrestre precipitando na forma de chuva. Então, nós vimos no slide anterior, ela voltando em forma de chuva. A água sempre precipita na superfície terrestre no estado líquido? Não, nem sempre, porque vem em forma de chuva, vem em forma de... Nós podemos observar que ele vem em forma de chuva, pode ocorrer em forma de neve, em forma de granizo, né? Porque quando muitas vezes a água... muitas vezes acontece chuva em que cai pedacinhos de gelo chamados de granizo, né? Então, essa questão aqui, não, nem sempre, né, gente? Geralmente, a temperatura no interior das nuvens é baixa. Isso pode fazer com que parte da água passe para o estado sólido. Então, parte dessa água que subiu em forma de vapor, ela fica no estado sólido e aí ela desce de lá, né? Cai, precipita na forma de granizo ou neve. Neblina. A neblina ocorre quando o vapor de água existente na atmosfera próximo ao solo condensa-se, transformando-se em minúsculas gotículas de água que ficam suspensas no ar. Também chamada de nevoeiro, é mais comum em lugares frios, úmidos e elevados, ocorrendo por causa da queda de temperatura. Então, nós vimos aqui, é uma questão que, nós estamos vendo aqui no trânsito, é bem complicado, né? Quando ela vem na rodovia, os motoristas têm que redobrarem mesmo a atenção para evitarem acidentes. Opa, nesse slide que nós vamos ver sobre, são sessões que eu coloquei justamente para instigar vocês a lerem, né? Para fazer uma boa leitura. Cidadão do mundo. Mudanças climáticas e atividades humanas.
a temperatura da Terra se mantém adequada à vida com a ajuda da camada de gases que existem na superfície terrestre e da luz solar. Esse fenômeno recebe o nome de efeito estufa natural. Muitas atividades que o ser humano realiza emitem gases poluentes na atmosfera. Esses gases intensificam o efeito estufa natural em nosso planeta. Estudos indicam que essa intensificação do efeito estufa natural tem gerado efeitos no clima, causando aumento de temperatura média da Terra, o que pode causar problemas aos seres vivos e ao ambiente. Veja as manchetes a seguir sobre esse tema. Então, as manchetes são o quê? O título, né? São os títulos das reportagens. Iceberg gigante se desprende de plataforma de gelo na Antártica. Novo iceberg se desprende de geleira na Antártica. Então, nós vimos o quê? Vimos aqui alguns, né, desses efeitos, né, alguns efeitos no ambiente causados justamente pela a intensificação, né, desses gases poluentes no ambiente. Que nós vimos, olha, o bloco de gelo tem quase 4 vezes o tamanho de Manhattan. Então, nós podemos estar observando aqui, olha, são apenas os títulos, né? Nós vimos apenas os títulos, né, dessas reportagens. O desprendimento de icebergs de geleiras da Antártica é comum, mas tem sido mais frequente nos últimos anos. Cientistas indicam que esse fato pode estar associado à alteração da temperatura da água nas regiões, uma das consequências das mudanças climáticas. Então, na verdade, esse que eles colocam que são uma das consequências, né? Apresentando como uma das consequências dessas mudanças climáticas, né? Desse aumento dos gases e o aumento, né? E ter a alteração no efeito estufa natural. Aqui nós vimos mais alguns, olha, ursos polares, as mudanças climáticas têm dificultado a obtenção de alimentos por esses animais. Então, todas essas mudanças, né, geram alterações tanto para os seres vivos quanto para o ambiente, né? Então, nós vimos aqui que os ursos polares, eles, com essas mudanças de clima, eles têm dificuldades em encontrar alimentos. O derretimento de geleiras pode provocar o aumento do nível da água dos oceanos. Isso pode gerar muitos prejuízos aos diversos ambientes na Terra, além de afetar diversos animais como os ursos polares. Segundo outros estudos, a intensificação do efeito estufa tem influenciado os períodos de seca e de chuva, causando tempestades, furacões, entre outros fenômenos. Então, nós vimos aqui que esse próximo slide trouxe mais consequências, indicando mais consequências, né, que o ambiente vem sofrendo com esse aumento, né, o aumento da intensificação do efeito estufa natural, com o aumento da poluição do ambiente. Aí nós temos alguns aqui. Converse com seus colegas sobre as principais atividades que o ser humano realiza e que contribuem para causar o aquecimento global. Seria uma atividade feita em sala de aula, no momento para se fazer em sala de aula. Em que estado físico se encontra a água que forma as geleiras? Então, essa água ela encontra em que estado? Vocês já podem responder de acordo com o que nós conversamos, né? Qual é o nome da mudança do estado físico que ocorre com o derretimento das geleiras? Pesquise outro animal que pode ser prejudicado pelas mudanças climáticas, além do urso polar. Essa atividade seria uma atividade que nós faríamos em sala de aula. Claro, a gente não vai... No PET de vocês não tem espaço para expor essas respostas. Nesse slide, nós vamos ver atividades, né? Então, vamos ver as atividades. A mãe de Sara preparou um suco de laranja e o despejou em formas de sorvete.
Em seguida, ela colocou as formas no congelador. No dia seguinte, a mãe de Sara retirou as formas do congelador. Em que estado físico estava o suco quando a mãe de Sara colocou nas formas de sorvete? No momento em que ela colocou nas formas de sorvete. Em que estado físico estava esse suco? Agora, a letra B. Em que estado físico estava o suco no congelador após algumas horas? Né? Então, após ter ficado algumas horas. Sara pegou um dos sorvetes que sua mãe preparou. Como ela demorou certo tempo para saboreá-lo, o sorvete começou a escorrer por sua mão. Letra A. Em que estado físico estava o sorvete quando Sara o retirou do congelador? Quando ela pegou lá no congelador, vocês vão colocar qual estado. O que aconteceu com o sorvete após o tempo em que ela ficou segurando? Então, o que aconteceu com o sorvete? Né? Então, vamos observar. O que aconteceu com o sorvete? Então, ele passou do estado sólido para o estado líquido e quando ele começa a derreter, ele passa do estado sólido, que estava gelado, do estado sólido para o estado líquido. Qual é o nome da mudança de estado físico que ocorreu com o sorvete nessa situação? Qual a situação? Na situação em que Sara estava segurando. Qual é o nome da mudança? Qual é o nome da mudança de estado físico, né? Que ocorreu com o sorvete nessa situação em que Sara estava segurando. Ela pegou o sorvete sólido e aí começou a passar a ficar líquido, começou a derreter e ficar líquido. Qual é o nome dessa mudança? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Um beijo e até a nossa próxima aula.